Voltamos aqui pela UX TV com nossos cenários. No programa desta semana estamos conversando com Rafael Lume, um dos integrantes do Coral Santa Cecília de Garibaldi. Bom, Rafael, você já comentou a história aí de 12 anos do coral, muitos integrantes. Como é que é hoje o grupo atual de vocês? Quantas pessoas participam aí das apresentações? Somos 25 pessoas e inclusive as inscrições estão abertas do coro até esse mês de abril. E com certeza vamos receber novos integrantes aí para participar conosco. Certo, desses 25 não é só canto, tem a parte também com instrumentos musicais? Tem 25 cantores. Aham. E a gente tem um pianista, que é oficial do coral, e quando tem os musicais a gente contrata uma banda. A banda que participa com vocês, então, não integra... Faz parte das apresentações. Certo, e falando justamente dessa apresentação atual da Jovem Guarda, né? Como é que surgiu essa ideia de vocês resgatarem essas canções que marcaram lá os anos 60, a parte dos anos 70? A gente estava numa festa, o coral estava numa festa em 2010, e daí o DJ começou a tocar umas músicas assim, flashback, e no meio Jovem Guarda, músicas da Jovem Guarda. E a gente percebeu que todo mundo cantava e participava, porque conhecia essas músicas, e a Jovem Guarda é um movimento, se não muito importante para a música brasileira, ele foi muito reconhecido. Eu diria que ainda é referência, né? É referência. E a gente teve essa ideia de resgatar, então, a Jovem Guarda, fazer um musical que pudesse ter coreografia. A gente achava que era muito pouco cantar. A gente precisava se vestir como os jovens da época, as mulheres tinham que se maquiar como as mulheres da época e dançar como eles dançavam na época. Todo mundo aceitou de cara isso? O pessoal mais jovem achou meio difícil esse desafio? Como é que foi isso? Foi muito interessante, porque na verdade, assim, quem tem mais idade viveu essa época, então adorou a ideia de reviver... De voltar no tempo. De voltar no tempo. E quem é mais jovem adorou aceitar o desafio, que é conhecer um repertório que não faz parte do seu dia a dia e integrar esse musical. Certo, certamente deu muita risada logo no começo, né? Deve ter dado... Porque como tu disse, o pessoal que viveu aquela época, né, pôde resgatar parte da história. Já para os jovens era um desafio, certamente surgiu muita... Com certeza. Antes de mais nada, a gente fez um encontro e passou filmes da época e quem tinha roupa da época levou. Então fizemos assim um sarau para todo mundo ter contato com a cultura da Jovem Guarda. Discos, roupas e filmes e clipes da época. E o próprio programa Jovem Guarda, que foi quem deu origem, né? Uhum. Então começou assim, a gente tendo contato com isso, depois foi criado um roteiro. E muito divertido no começo, porque o coral nunca tinha dançado enquanto cantava e nem atuado, então muitas confusões, assim, mas foi bem legal, foi bem divertido. Quem vai ver uma apresentação de vocês, né? Nós tivemos, infelizmente, pouco tempo no nosso Rede de Olhares pela UX TV. Seria com certeza um programa inteiro para ver e ouvir, né? Vocês cantando. Mas o pessoal que vai para o show de vocês, o que vê logo no começo? O que a plateia pede para vocês cantarem? Como é que é isso? É muito interessante. Quem conduz o roteiro é o personagem Vasco, que é um idoso que está num asilo, está muito chateado com a vida dele, não encontra mais alegria. E lá pelas tantas ele encontra um rádio, e ele vai lá e liga aquele rádio e ele começa a ouvir uma música, que é uma música da Jovem Guarda. E aquilo lembra para ele a parte boa da vida dele, os tempos áureos. E quando ele liga o rádio, o coral começa a cantar uma música da Jovem Guarda. Então ele começa a relembrar fases da vida dele, coisas boas, e começa a reencontrar essa alegria de viver. Então é isso que permeia todo o espetáculo. E o coral canta músicas icônicas da Jovem Guarda, como Alguém na Multidão, Coração de Papel, Doce Doce Amor, Biquíni de Bolinha Amarelinho e por aí vai. Certo, mas esse personagem interage com vocês, ele acaba participando do coral, como é que é? Ele interage com o coral, ele participa, as músicas que vão tocando vão mexendo com ele e das formas dele ele reage a cada canção. É aquele personagem que chega aparecendo de pijama, é isso? Ele chega de pijama, todo preocupado, assim, ranzinza, rabugento, reclamando da vida e vai se soltando aos poucos e quando chega no fim do espetáculo ele encontra a parte boa da vida dele, assim. Em média dura o que a apresentação de vocês? 1 hora e 10. 1h10 em média? 1h10 mais ou menos. Certo, e com certeza sempre com um bis no final? É, o pessoal pede bastante. Sempre tem um repeteco no final do espetáculo.
Certo, passado isso aí, vocês, ano passado, né, vocês tiveram uma apresentação grande em Garibaldi, como você citaste, né? Vocês já pensam num novo projeto, uma nova roupagem? Como é que tá isso? Esse ano a gente vai reapresentar, porque foi muito solicitado assim, que a gente fizesse novamente uma apresentação. Então, no dia 16 de novembro, já está marcado, vamos reapresentar lá no Clube 31 de Outubro, o musical. E para o ano que vem, quem sabe, começar a planejar um novo espetáculo. Até lá, o pessoal tem que esperar ou de repente sai alguma apresentação durante o ano? Olha, estamos em negociações, talvez durante o ano ainda tenha mais apresentações. Bom, tu citaste no começo desse bloco, vocês estão aí recebendo inscrições, né, para pessoas que estiverem interessadas em participar. O que é requisito básico? Idade, algum conhecimento? Bom, o coral é adulto, então por enquanto a gente não aceita crianças. Disponibilidade para participar de todas as atividades e é feito um teste de aptidão com a nossa preparadora vocal para ingressar no grupo. Tá, as inscrições abertas até o final desse mês. Isso. Certo. E com relação justamente a esse apoio, né, que muitas vezes necessita talvez de patrocinadores, um apoio do poder público, vocês estão tendo algum incentivo? Como é que é isso? Mais ou menos até 2008 o coral se manteve com contribuições dos cantores e a partir de 2009 então começou uma subvenção da prefeitura, a gente começou a receber alguma verba que foi utilizada então para produzir os espetáculos e contratar os profissionais que trabalham conosco. Tenho plena certeza que todo grupo cultural precisa de um apoio financeiro para poder evoluir e cumprir bem o seu papel, né, que é o entretenimento e integração na sociedade e tudo mais. Como é que tu vê justamente isso, Rafael, hoje essa falta de apoio, muitas vezes uma certa desconfiança, né, de, pô, vou apoiar, não vou apoiar, vai dar certo, não vai dar certo. Como é que você vê, justamente por você fazer parte, né, desse grupo, fazer parte desse coral, como é que tu vê justamente essa questão do apoio? Cada cidade tem uma questão cultural assim que influencia. Ou os grupos e os artistas são mais apoiados ou menos, ou às vezes nada. Em Garibaldi a gente começou a melhorar assim, essa questão, os grupos vêm se profissionalizando, inclusive na elaboração de projetos que busquem a captação de recursos e até mesmo melhorando o próprio produto que o grupo produz, seja um espetáculo, seja uma oficina ou uma apresentação, que a gente tem que ter um produto legal para apresentar para o público também, para ter esse retorno, certo? Então a gente começou a se profissionalizar nessa questão assim também. Certo, mas seria importante um pouco mais de apoio, porque realmente é difícil, né? Para as empresas a gente sabe que existe toda uma carga tributária, muitas vezes as empresas não têm condições até de investir, né, nesse lado social, bastante complicado, né? Não é uma tradição nossa, né? Mas em outros lugares, assim, as empresas, é o chamado retorno, né? Porque se a empresa lucra com o seu produto, ela pode dar uma pequena porcentagem de auxílio para a questão social, cultural. Sempre é um retorno muito válido e acaba funcionando como marketing, né? E o próprio poder público desenvolver novas políticas e gradualmente aumentar o auxílio aos grupos, com certeza vai desenvolver muito mais a cultura. Até porque a cultura faz a economia circular, né? Com certeza, traz mais gente para o município, né? Claro. Bom, nessa reta final, vamos falar um pouquinho do Rafael Lume, né? Como tu citaste, tu não vive disso, como é que é esse teu envolvimento hoje como produtor, como integrante, para mesclar isso tudo? No Coral Santa Cecília eu desenvolvo o trabalho de produção junto com uma equipe e é voluntário, como todos os cantores, ninguém recebe por isso. Já há 4 anos eu trabalho com isso. E realmente não é o meu trabalho, né? Mas é o meu hobby, faço isso porque eu gosto. Até então, como a gente citou anteriormente, só tinha aquele gosto pela música, isso, mas nunca tinha se enveredado para uma aventura assim? É verdade. Mas o que não paga em dinheiro, paga em satisfação, porque o desenvolvimento o desenvolvimento próprio de cada pessoa é imenso participando de um coral. Porque a música faz bem para todo o corpo, cantar faz bem para todo o corpo, inclusive tem aplicações fisiológicas, melhora muita coisa no nosso organismo, no nosso pensamento, no psicológico. Dizem que a música faz bem para a alma, com geral, certeza. Né? Bom, Rafael, o pessoal que de repente quiser um contato com vocês, como tu citaste, tem Facebook, o pessoal que de repente quer contratar vocês aí para uma cerimônia de casamento, para um evento, para um show, como é que deve fazer? Isso, a gente faz a abertura de eventos sociais, eventos corporativos, até apresentando
musical da Jovem Guarda, casamentos. Pode ser pelo telefone 54-9924-8998. Vamos repetir? 9924-8998. Tá. Pelo e-mail santacecilia.garibaldi@gmail.com ou no Facebook, procurar lá Coral Santa Cecília. Pode nos mandar, inclusive, uma opinião sobre o programa e interagindo conosco. Eu acho que a gente tem que ficar sempre aberto, né? Críticas, sugestões. Com certeza. Com certeza, né? Isso mesmo. Tá certo, então. Rafael, eu quero agradecer mais uma vez a tua participação, desejar a ti e a todos os integrantes, né, pleno sucesso. A gente já pôde ver de perto a apresentação de vocês, com certeza é um trabalho bem legal. Desejar aí, então, sucesso. Eu que agradeço, trago um abraço de todo o pessoal lá a vocês e até a próxima. Tá certo. Essa participação de Rafael Lume, que é integrante do Coral Santa Cecília de Garibaldi, participando com a gente aqui nos Cenários. Nosso programa volta na próxima semana, aqui pela UX TV. Até lá!